Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o destino de um rei capítulo 14. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 14, o saque silencioso e o confronto entre justiça e liberdade. Com passos firmes, Naruto e Bartolomeu caminhavam lado a lado pelas ruas de Logeto, parecendo dois velhos amigos, trocando histórias de guerra, ou de idiotices juvenis, o que no fim dava no mesmo. Então é isso mesmo, disse Bartolomeu com um sorriso meio no canto da boca. O motivo de você se tornar um pirata, é porque quer ser o rei dos piratas? Naruto olhou para ele com um típico brilho travesso nos olhos. Mas não é só isso, sabe? É mais do que um título, é liberdade. É viver como eu quiser. Sem correntes. Bartolomeu fez um TSC com a língua, balançando a cabeça, que tentava esconder o sorriso. E eu achando que minha história era tosca. Me conta então, provocou Naruto, cruzando os braços atrás da cabeça com um olhar curioso. Bom, começou Bartolomeu, coçando a nuca, visivelmente envergonhado. O motivo de eu ser um criminoso procurado hoje em dia, é que, quando eu era adolescente, era meio delinquente, sabe? Acabei arrumando muita confusão com as autoridades. E numa dessas brigas por causa de apostas, eu arranquei a orelha de um cara com uma mordida. Mas eu não comi, hein? Foi aí que ganhei o apelido de o Caníbal. Naruto parou de andar por um segundo. O quê? Ei! O cara era um bandido também, igualzinho a mim. Disse Bartolomeu, gesticulando nervosamente com as mãos, tentando se explicar. Eu só fui impulsivo, sabe? Ele deu de ombros. Aí a Marinha apareceu bem na hora, viu a cena toda, e pronto. De delinquente de bairro, virei criminoso oficial. Naruto riu alto, com força, como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Caraca! Eu pensava que era eu que tinha problemas com a autoridade. E você tem? Naruto deu de ombros. Bom, digamos que minha infância foi tipo um campo de treinamento. Minha mãe me tratava como um boneco de testes. Eu treinava antes mesmo de ter dentes direito. Bartolomeu arregalou os olhos. Pera, cê tá dizendo que apanhava da sua mãe? Não. Ela me treinava. E tinha amor ali, só que com muita porrada no meio, disse Naruto, sorrindo com nostalgia. Mas sabe? Acho que foi isso que me fez forte. Você é doido mesmo, respondeu Bartolomeu, cruzando os braços e balançando a cabeça, mas agora com um olhar mais respeitoso. Acho que a gente é bem mais parecido do que parece. Naruto sorriu. A diferença é que você mordeu uma orelha. Eu fiz uma águia gigante desmaiar na porrada. Isso foi autodefesa. E a sua também, Naruto respondeu com um sorriso largo. A gente só tá tentando sobreviver num mundo que quer esmagar a gente. Bartolomeu deu um leve soco no ombro do loiro. Rei dos piratas, hein? Os passos de Naruto diminuíram à medida que ele e Bartolomeu cruzavam os limites da grande praça no centro de Logeto. Aquele espaço aberto, todo de pedra antiga, vibrava com vida. Pessoas de todos os cantos do East Blue se acumulavam por ali, civis, comerciantes, piratas disfarçados, curiosos e turistas. Barracas coloridas estavam montadas nas laterais da praça, vendendo de tudo. Comidas exóticas, lembranças em miniatura da plataforma e até camisas estampadas com a silhueta de Roger sorrindo antes da morte. Era quase como um festival, mas com o peso de uma lembrança histórica no ar. Duas fontes jorravam água limpa nos cantos opostos da praça, criando um contraste estranho entre tranquilidade e lenda. O som da água se misturava ao burburinho da multidão, risos, gritos de vendedores, passos apressados e conversas em dezenas de tons diferentes. Mas nada daquilo importava para Naruto no momento. Seus olhos estavam fixos no centro da praça, onde se erguia a grande plataforma de execução. A estrutura, toda feita em madeira escura reforçada por ferro, era tão alta quanto os prédios ao redor.
Mesmo com o tempo que passou, ela permanecia imponente, marcada por cicatrizes do tempo e da história, e no topo da plataforma, estava o chão onde Roger foi ajoelhado ainda estava ali, intacto. Não havia sangue, é claro, mas a memória impregnada no ar era pesada o suficiente para que todos sentissem algo, mesmo que não soubessem o que. Naruto ficou em silêncio. Seus olhos percorriam a estrutura de baixo a cima, devorando cada detalhe. Pela primeira vez desde que chegara em Logeto, ele parecia completamente quieto, a boca levemente entreaberta, os punhos cerrados dentro dos bolsos. Era como se o ar ao redor da plataforma puxasse algo de dentro dele. Bartolomeu parou ao lado do loiro, cruzando os braços. É aqui, Naruto, disse ele em tom mais baixo e sério. Foi bem ali em cima que o homem mais livre do mundo sorriu, e morreu. Naruto não respondeu. Ele estava estático, o olhar ainda preso à estrutura. Ele imaginava aquele momento. A multidão, os gritos, o silêncio pesado antes da última palavra. A voz de Roger ecoando acima de todos. A centelha que acendeu a era dos piratas. Dizem que foi aqui que o mundo mudou, continuou Bartolomeu. E quer saber? Eu acredito. Porque até hoje, ninguém conseguiu apagar o que esse lugar representa. Liberdade, ambição, coragem. Naruto então deu um passo à frente, com os olhos ainda fixos no alto da plataforma. Ele respirou fundo. Um vento leve soprou por entre os prédios, fazendo sua bandana laranja balançar. É aqui que tudo começou, murmurou ele, quase num sussurro. E é aqui que eu tenho certeza que estou no caminho certo. Bartolomeu olhou para ele e sorriu. Você fala muito, moleque. O mundo ainda nem sabe o que pode acontecer. E ali, no meio da multidão que apenas via um monumento, Naruto via um marco. Não o fim de um homem, mas o começo de algo maior, algo que ele estava determinado a continuar. Naruto permanecia parado, como uma estátua diante da plataforma de execução. Seus olhos queimavam de intensidade, fixos no topo daquele monumento marcado pela lenda. Mas então, sem dizer uma palavra, ele deu o primeiro passo. E mais um. E outro. Começou a andar em direção à base da plataforma, atravessando um mar de pessoas como se nada mais existisse. Ei, Naruto! Chamou Bartolomeu, franzindo testa ao vê-lo avançar. O que você tá fazendo? Naruto não parou. Apenas virou o rosto por cima do ombro com um leve sorriso no canto da boca, os olhos agora brilhando com determinação. Vou prestar minha homenagem ao antigo rei dos piratas, no lugar exato onde ele viu o mundo pela última vez. Ele ergueu a mão direita e, balançando-a levemente, mostrou a Bartolomeu uma garrafa de saquê que estava preso em sua cintura, o vidro refletindo o brilho do sol do meio-dia. Afinal, disse Naruto, com a voz firme, é o mínimo que eu posso fazer, antes de seguir meu próprio caminho. Bartolomeu arregalou os olhos por um instante, sem saber o que dizer. Depois apenas ficou olhando. Mas enquanto Naruto andava calmamente, algo mais estava prestes a acontecer. Um marinheiro de patrulha, passando pela praça, notou o loiro com sua bandana laranja e aparência chamativa. Ele franziu a testa, curioso. Então puxou um cartaz de procurado dobrado de dentro do bolso do casaco e comparou a imagem com o rapaz à frente. Foi como levar um soco no estômago. Seus olhos se arregalaram de pavor. Ele engoliu em seco, puxando o cap com pressa e tremendo os lábios. Não pode ser, é ele. O marinheiro girou nos calcanhares e saiu correndo feito um condenado, abrindo caminho no meio da multidão enquanto berrava para os outros guardas próximos. Alerta! É o Naruto de Uzumaki. Ele está aqui. Notifiquem o quartel-general imediatamente. Naruto parou diante da imponente base da plataforma de execução. Seus olhos percorreram a estrutura antiga, o ferro forjado, marcado pelo tempo, e o pedestal em que Roger foi executado. Tocou com a palma da mão o metal frio, sentindo o peso simbólico que aquele lugar carregava. Era ali que um homem sorriu diante da morte. Ali onde o mundo inteiro havia mudado para sempre. Ele ergueu o olhar. A escada que um dia levava ao topo havia sido removida anos atrás, talvez para impedir que outros tentassem repetir o gesto lendário.
Agora, apenas o vão metálico permanecia, um obstáculo para qualquer um. Qualquer um, menos Naruto. Um sorriso leve surgiu em seu rosto. Sem aviso, seus pés cravaram-se contra o chão de pedra. E então, com um impulso monstruoso, ele disparou. Bum! Seu corpo rompeu o ar como um míssil dourado. Em um instante, ultrapassou a altura da plataforma, depois os telhados, depois os prédios mais altos ao redor da praça. Ele voava como um cometa loiro contra o céu azul. O sol reluzia em seus cabelos enquanto subia ainda mais, até o instante em que a gravidade venceu, e seu corpo começou a descer. A multidão demorou a entender. Ei, o que é aquilo no céu? Gritou um homem, protegendo os olhos com a mão. É um pássaro. Disse uma senhora, franzindo os olhos. Não, não é isso, respondeu outra mulher, com a voz embargada. É uma pessoa. As cabeças começaram a se virar em todas as direções, dedos apontando para o alto, olhos arregalados, murmúrios se espalhando como fogo. Em questão de segundos, o burburinho virou alvoroço. Naruto descia com velocidade, o corpo perfeitamente alinhado, os olhos fixos na plataforma. A cidade parecia congelar enquanto ele caía. E então, como um trovão dos céus, colidir. Ele aterrissou com os dois pés firmes bem no centro da plataforma de execução. A estrutura tremeu levemente sob o impacto, mas resistiu. Uma onda de vento explodiu em todas as direções, varrendo a praça. Poeira acumulada por anos foi lançada ao ar, formando um véu de fumaça dourada ao redor de Naruto. A força do pouso fez roupas balançarem, chapéus voarem, vendedores gritarem. Algumas pessoas tossiam, outras se afastavam tapando o rosto, mas ninguém conseguia desviar os olhos daquele ponto. O silêncio reinou por um instante. E então veio o burburinho crescente de espanto, de incredulidade, de perguntas e sussurros. Quem é aquele? Como ele fez aquilo? Ele caiu do céu. Do céu. Não, ele subiu, e depois caiu. Que loucura foi essa? No centro da plataforma, envolto pela luz do sol e pelas partículas de poeira ainda girando ao seu redor, Naruto de Uzumaki se mantinha de pé. Sem uma palavra, apenas observava a multidão abaixo. Não alto. Onde um rei foi visto pela última vez. No topo da lendária plataforma de execução, Naruto se mantinha de pé por alguns instantes, o vento agitando suavemente seu manto aberto e os cabelos loiros como uma bandeira de rebeldia. Lá de cima, ele via Logeto inteira, as ruas cheias, os olhares perplexos voltados para ele, e o silêncio crescente de uma multidão que, num piscar de olhos, havia parado tudo só para observá-lo. Murmúrios cresciam entre a multidão. Quem é esse cara? Por que ele está lá em cima? Ele tá louco. Isso é o lugar onde o rei dos piratas foi executado. Naruto ouviu tudo, mas não respondeu. Seu olhar, antes vago pela paisagem, agora descia, focado nos rostos. Milhares de olhos esperando por algo. Por uma fala. Um gesto. Um sinal. Um leve sorriso se formou no canto de sua boca, seguido de uma risada curta e tranquila. Então, era isso que você sentiu, Gold Roger, nos seus últimos momentos? Murmurou, quase como se estivesse falando com o próprio fantasma do rei, ali do seu lado. Ele se virou, contemplando as ruas lotadas à sua volta, e então pensou. É engraçado, ver todos esses olhares esperando o meu próximo movimento. Foi isso que você viu? Foi isso que sentiu antes de lançar aquelas palavras que mudaram o mundo inteiro? Antes de dizer que o tesouro era real e que quem tivesse coragem, que fosse atrás do One Piece. Houve um segundo de silêncio dentro de si. Naruto respirou fundo e sorriu com os olhos semicerrados pelo sol. Se você fez isso para lançar uma nova era, então é mais do que justo que eu, agora nela, preste minha homenagem. Com calma, Naruto se sentou no centro da plataforma, cruzando as pernas em posição relaxada. Ele puxou com cuidado a garrafa presa na cintura, o presente de Teuchi, embrulhada ainda com um selo rústico, mas marcado por um nome escrito com tinta preta. Shiji no Mi, longevidade do mar, longevidade do mar. Ele a observou com carinho e disse baixinho. Shiji no Mi, espero que você goste do sabor, velhote.
Falou, como se estivesse conversando diretamente com Roger. Com reverência quase uma cerimonial, ele retirou 2 pequenos copos de cerâmica do bolso e os colocou à sua frente. Rompeu o selo da garrafa, ouvindo o estalo do lacre de cera se quebrando. O aroma leve e refinado do saque preencheu o ar ao redor. Ele encheu os 2 copos até a borda. O líquido brilhava sob o sol da manhã, espelhando o céu de Logetov. Naruto então colocou a garrafa ao lado dos copos, sem pressa. Ficou ali, por um instante em silêncio. Só o som do vento e dos suspiros de surpresa da multidão preenchia o ambiente. Uma homenagem estava prestes a ser feita. Bartolomeu, parado entre a multidão, encarava Naruto. No início, ele estava apenas curioso. Observava com os braços cruzados e a postura relaxada, quando viu o loiro se aproximar da base da plataforma de execução. Mas então Naruto saltou. Aquele salto. Aquele maldito salto absurdo. Bartolomeu engasgou com a própria saliva. Interior. Ele deu um passo à frente, arregalando os olhos. Naruto subiu tão alto que passou o topo dos prédios, cortando o céu como um meteoro invertido. A sombra dele cruzou o rosto de Bartolomeu como se fosse o de um deus descendo do céu. O que isso é um? Bartolomeu com a boca aberta, olhos brilhando, como se tivesse acabado de testemunhar o impossível. A multidão ao seu redor começou a reagir. Aquilo foi um homem. É um pássaro. É um demônio. É um idiota. Mas Bartolomeu, ele sabia. Ele sentia. Não era um idiota, era ele. Naruto caiu com tudo no topo do patíbulo, e o impacto gerou uma rajada de vento e poeira que sacudiu roupas, bagunçou cabelos e fez crianças tropeçarem no algodão doce. Bartolomeu levou as mãos ao rosto, tremendo. Ele pousou como um deus. Como um deus selvagem. A plateia tossia, se afastava do redemoinho de poeira, mas Bartolomeu não conseguia tirar os olhos dele. E então Naruto se sentou. Cruzou as pernas. Calmo. Comandando a atenção de toda Logetov com um único gesto. Ele retirou da cintura uma garrafa de saque embrulhada em pano. Bartolomeu paralisou. Não, ele vai beber. Aqui. No PATIBUL. Naruto retirou o selo. O som metálico da garrafa ecoou como um trovão nos ouvidos de Bartolomeu. Em silêncio, ele começou a encher 2 copos, devagar. Um gesto solene. Quase sagrado. Bartolomeu apenas observava, como se estivesse diante de algo único, uma imagem que jamais esqueceria. Sem perceber, uma lágrima escorreu de seu olho esquerdo. Só percebeu quando passou a mão no rosto. Eu chorei. Pensou, surpreso. Mas por quê? Não era como se estivesse vendo o próprio Gold Roger reencarnado naquele loiro de sorriso sacana, ou era? Mesmo assim, a multidão ao redor olhava com estranhamento, rostos confusos, bocas sussurrando. Mas ele não via nada disso. Ele estava hipnotizado. Naruto, ainda no topo da plataforma, havia terminado de encher os 2 copos com saque. Ele permaneceu imóvel por um instante, o olhar fixo nas nuvens que flutuavam preguiçosamente no céu, como se o mundo inteiro estivesse esperando, em silêncio, o próximo movimento. Lá embaixo, Bartolomeu observava com os olhos arregalados, a boca entreaberta, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a explodir. Mas então, uma voz alta, autoritária e impaciente cortou o ar. Ei, moleque! Quem é você e o que tá fazendo lá em cima? A multidão se virou imediatamente na direção da voz. Um oficial da marinha, uniformizado, alto e com um megafone em mãos, caminhava com passos firmes, olhando para cima com fúria nos olhos. Isso é um monumento histórico, vigiado 24 horas por dia. Ninguém tem o direito de subir aí, desça imediatamente. Naruto respirou fundo. Com calma, ele virou o rosto na direção do oficial e respondeu, com a mesma firmeza de um rei diante de um trono. Foi mal, mas eu não vou sair daqui de cima por nada nesse mundo. Não antes de fazer o que vim fazer. Então se prepare para arcar com as consequências. Gritou o oficial, já marchando para escalar a base e prender Naruto pessoalmente. Mas ele mal deu o primeiro passo. Prisioneiro de guerra.
Um único soco veio do nada. Bartolomeu havia aparecido do lado do oficial e o nocauteou com um golpe seco no queixo, derrubando o marinheiro como um saco de batatas. A multidão arfou em choque. Uá! Ele derrubou o marinheiro. É o outro pirata. Não é o Bartolomeu. O caníbal Bartolomeu olhou para cima, respirou fundo, fechou o punho ensanguentado com o sangue do marinheiro, ergueu-o ao alto como um guerreiro e gritou com a alma. Continua, Naruto-senpai. Mostra pra eles o que é ter um sonho. Naruto olhou para baixo por um instante, com um leve sorriso de gratidão, mas quando ergueu novamente os olhos, uma nova voz ecoou por entre a multidão. Espera aí. Você não é Naruto de Uzumaki. Um homem comum, com boné e camiseta, segurava um cartaz de procurado bem acima da cabeça. É ele mesmo. O pirata estreante com uma recompensa de 80 milhões de berries. Um choque percorreu a multidão. Todos os olhares se voltaram para o alto da plataforma. Gritos se espalharam como fogo em palha seca. O que ele? 80 milhões? É esse pirralho? Não é possível. Ele pulou até lá em cima. Algumas pessoas começaram a dar passos para trás. Outras, os mais ousados, os caçadores de recompensa, colocavam as mãos nos coldres ou empunhavam discretamente suas armas. Bartolomeu arregalou os olhos, mas em vez de medo, um brilho de orgulho cintilava neles. E no topo da plataforma, de pé, com o vento balançando, Naruto segurava os 2 copos de saquê. Mesmo diante de centenas de olhos julgadores, armas apontadas e ameaças sussurradas, ele não recuou. Seus olhos, serenos e determinados, encaravam o mundo abaixo. E seu coração só pensava em cumprir a promessa. No topo da plataforma de execução, Naruto observava o mar de rostos abaixo. Pessoas apontavam, murmuravam, gritavam. Outros simplesmente o encaravam, presos pela curiosidade ou pelo medo de estar diante de alguém com uma recompensa de 80 milhões de berries. O vento soprava forte, agitando seus cabelos e o tecido de sua roupa. Naruto então sorriu de lado. Acho que essa ideia maluca do Jet pode mesmo funcionar. Hora de fazer o que só um maluco com um sonho faria. Ele se virou completamente para o público, os 2 copos de saquê agora aos seus pés. Endireitou as costas. Respirou fundo. Estava prestes a falar com o mundo. Enquanto isso, na base da marinha de Logetov, o silêncio tenso do comando principal foi cortado pelo som rápido de botas no piso de madeira. Um marinheiro entrou esbaforido, suando, o rosto vermelho como um tomate. Capitão Smoker. Capitão, ele apareceu. Naruto de Uzumaki está na plataforma de execução. Smoker, que estava de pé atrás de sua mesa, segurando um charuto aceso entre os dedos, ergueu os olhos com calma. Soprou uma nuvem espessa de fumaça antes de dizer com frieza. Até que enfim demorou mais do que eu esperava na minha opinião. Sua voz era firme, carregada de impaciência contida. Ele esmagou o charuto no cinzeiro de ferro como se fosse o rosto do próprio Naruto. E quanto aos civis? Questionou, com o olhar cortante. Eles estão se aglomerando. A praça já está cheia. O povo está assistindo aquilo como se fosse um espetáculo. Ótimo. Que assistam o final então. Smoker caminhou em direção à porta do quartel, seus passos pesados ecoando no corredor. Quando já empurrava a porta dupla, lançou a ordem com tom autoritário. Reúna todas as tropas da cidade. Do porto até as áreas residenciais. Quero um cerco completo no centro da cidade. Vamos fechar todas as saídas. Aquele pirralho vai se arrepender de ter subido lá. Sim, senhor. Respondeu o marinheiro, batendo continência antes de sair correndo pelos corredores. Smoker puxou outros 2 charutos do bolso do casaco, acendeu com o isqueiro de metal prateado e deu uma tragada profunda. Estava pronto para a caçada. Mas quando ele atravessava o pátio da base, uma voz familiar o chamou. Capitão Smoker, espere um pouco. Tashiji, sua tenente, surgiu com passos apressados. Seu novo uniforme era visivelmente mais maduro, um casaco de couro azul escuro com gola de pelo branco, calça jeans colada ao corpo e botas pretas polidas. Óculos vermelhos sobre o nariz, e a espada Shigure nas mãos.
O vento sacudia levemente seus cabelos escuros, e seus olhos brilhavam com determinação. Smoker olhou por cima do ombro. Tava começando a achar que tinha se perdido na cozinha da competição de culinária. Desculpe a demora, capitão, respondeu Tashigi, ofegante mas firme. Estava fazendo reconhecimento nos arredores como o senhor ordenou, e tive que resolver um pequeno contratempo. HMPF. Pelo menos veio equipada. Vamos precisar de todos os braços possíveis. Smoker virou-se por completo para ela, seus olhos sérios agora fuzilando com intensidade. Tashigi está pronta? Ela ajeitou os óculos no rosto e apertou o cabo de sua espada com mais força. Mais do que nunca, senhor. Smoker deu acenos de aprovação. Então vem comigo. Hoje, a marinha não pode falhar. Eles partiram juntos, as botas batendo firme no chão do pátio, marchando lado a lado. O sol ainda brilhava sobre Logetov, mas a tensão na cidade crescia como uma tempestade prestes a estourar. Smoker e Tashigi marchavam lado a lado pelas ruas principais, deixando para trás o grande prédio branco que servia como quartel-general da Marinha. Seus passos eram firmes e determinados. Smoker tragava seu charuto com força, liberando nuvens espessas de fumaça que flutuavam como véus de guerra. Diversos marinheiros armados cruzavam os becos e avenidas, correndo em todas as direções como formigas que tinham acabado de ter seu formigueiro revirado. Alguns levavam rifles longos, outros sabres, redes de contenção ou tonfas de aço. A cidade parecia tomada por um cerco em movimento. Alvo avistado. Plataforma de execução, centro da cidade. Todos os esquadrões. Fechar o cerco em 3 minutos. Reforços vindo do porto e dos armazéns. Ordens se espalhavam como um eco furioso. Em poucos minutos, praticamente todo o efetivo da base da Marinha se dispersou. A sede foi abandonada às pressas, com exceção de um ou outro recruta ainda vestindo armaduras pressas ou um cozinheiro naval perdido. Nas sombras de um beco próximo, Jack e Jin observavam tudo. Ambos estavam encostados em uma parede, ocultos pela sombra projetada por um dos prédios vizinhos. Jack estava com os braços cruzados, sua capa longa e esvoaçante cobrindo parte do rosto, e seu chapéu jogando sombra sobre os olhos. Ora, Jack murmurou com um sorriso enviesado. Parece que nosso querido capitão finalmente cumpriu a parte dele no plano. Jin verificava calmamente a trava de uma de suas pistolas, prendendo-a ao coldre sob o braço. Então, invadimos agora, na surdina? Perguntou ele, atento aos arredores. Esperamos só mais um minuto, disse Jack, ainda com um leve sorriso. Se ninguém mais sair, é porque o ninho ficou vazio. O tempo passou. E, como previsto, nenhuma alma viva emergiu do quartel. O silêncio que caiu na área era tão denso que parecia gritar. Jack girou nos calcanhares e começou a caminhar em direção ao prédio, com Jin logo atrás, mas parou de repente, estacando no meio da rua. Jin franziu o senho, estranhando a atitude do companheiro. O que foi agora, Jack? Jack não respondeu de imediato. Ele apenas ergueu o olhar para o céu, ainda azul, pontilhado por algumas nuvens brancas, completamente normal. Não havia nenhum indicativo de tempestade. Mesmo assim, ele fechou os olhos e inalou profundamente, como se o próprio ar estivesse tentando lhe contar um segredo. Vai chover. Jin arregalou os olhos, olhando para cima. O quê? Como assim vai chover? O céu tá limpo. Jack abriu um sorriso enigmático, como se tivesse acabado de ouvir uma piada contada pelo vento. Confia em mim. Vai chover. E não vai ser uma garoa qualquer, vai ser uma tempestade daquelas que o mar respeita. Precisamos terminar isso antes que a cidade vire um pântano. HMPH, Jin ainda estava cético, mas não discutiu. Ele sabia que Jack não dizia esse tipo de coisa à toa. Sem mais demoras, os dois atravessaram o portão principal do quartel da Marinha, agora completamente desprotegido. A bandeira branca tremulava ao vento sem ninguém para defendê-la. A próxima fase do plano havia começado. O som de botas ecoava pelos corredores de pedra e concreto.
A estrutura do quartel era antiga, mas sólida, com paredes reforçadas, portões de ferro e janelas altas. Jack andava na frente com confiança, as mãos atrás das costas, observando tudo com olhos treinados, como se cada ladrilho do chão estivesse lhe contando uma história. Jin o seguia em silêncio, com uma das mãos repousando próxima ao cabo da pistola. Esse lugar me dá nos nervos, murmurou Jin, olhando uma bandeira da marinha pendurada. Eles devem ter alguma sala de armazenamento. Cofres. Arquivos. Precisamos encontrar onde guardam os pertences apreendidos. Jack assentiu. Tudo que era meu está aqui em algum canto. Minhas coisas, meu diário, minha bússola e meu chapéu, é algo muito mais valioso. Mais valioso que sua bússola? Perguntou Jin, com ironia. Essa bússola não aponta pro norte, Jin. Ela aponta pro que eu mais quero. Não existe nada mais valioso. Eles viraram um corredor, passaram por uma sala de reuniões vazia, depois por um vestiário abandonado, mas nada que indicasse o local onde ficavam os pertences confiscados. Foi então que clac, o som repentino de algo caindo. Ambos congelaram. De uma porta entreaberta mais adiante, um jovem recruta da marinha, ainda com a blusa do uniforme mal vestida e um copo de café derramado na mão, deu de cara com os dois intrusos. Seus olhos se arregalaram como pratos ao reconhecer os rostos. Isso é uma. Antes que ele pudesse terminar, Jack avançou num movimento veloz e colocou a mão por cima da boca do recruta, imobilizando contra a parede com facilidade. Jin já estava atrás, fechando a porta da sala e travando-a com uma cadeira. Calma, meu jovem marinheiro, disse Jack em um tom quase gentil, mas com aquele brilho perigoso no olhar. Você não precisa se meter em nada, a não ser que seja burro. O garoto tentava se soltar, mas Jack apertou um pouco mais. Jin, dá uma olhada na plaquinha dele. Jin aproximou-se e olhou o crachá na roupa do rapaz. Recruta Enzo. Seção administrativa. Perfeito. Jack soltou a boca do garoto, mas mantendo o ombro dele pressionado com força contra a parede. Agora, Enzo, você vai me dizer algo muito importante. O quê? Gaguejou o recruta, apavorado. Onde ficam os cofres que guardam os pertences dos criminosos capturados pela marinha? Roupa, arma, joia, papelada, essas coisas. Enzo hesitou. Jack inclinou-se um pouco mais, com um sorriso perturbador no rosto, e sussurrou. Não minta. Eu sei quando estão mentindo para mim. E se mentir eu e meu amigo aqui vamos ter que fazer um interrogatório. E acredite, você não vai gostar disso. Enquanto dizia isso, Jack puxou levemente o manto, revelando a espada Garra dos Mares presa à cintura, a lâmina reluzia mesmo na sombra. Ao lado dele, Jin sacou a pistola com calma, girando o tambor lentamente, como se estivesse aquecendo os dedos. Eu posso fazer perguntas com 2 tipos de balas, disse ele, sorrindo. As que machucam, e as que acabam com a conversa. Tudo bem. Tudo bem. Fica no segundo andar, ala leste. Disse Enzo, apressado. Tem uma porta de ferro com o símbolo da marinha entalhado. A chave fica com um sargento, mas tem um painel de emergência ao lado que destrava a porta se o quartel for evacuado. Jack trocou um olhar com Jin e sorriu. Boa notícia, Jin, parece que a evacuação em massa serviu a mais de um propósito hoje. Ele deu 2 tapinhas no ombro de Enzo antes de dar um leve empurrão para trás. Muito obrigado pela colaboração, Enzo. Agora, sente-se, tome seu café frio, e reze para não tropeçar na nossa saída. Jin destravou a porta e saiu primeiro. Jack olhou mais uma vez para o garoto e piscou com malícia. Você viu 2 fantasmas hoje. Não tente convencer ninguém disso. Eles saíram da sala em silêncio, deixando o pobre recruta pálido e tremendo, enquanto avançavam em direção ao segundo andar, onde seus tesouros, e o passado de Jack, aguardavam para serem retomados. Corredor do segundo andar, ala leste do quartel da marinha de Logueto. Jack e Jin avançavam em passos rápidos, mas silenciosos. O prédio parecia uma fortaleza abandonada.
Cada sala com portas escancaradas, cadeiras tombadas, documentos espalhados, sinais de uma evacuação às pressas para atender e emergência surpresa feita por Naruto. Certo, segundo andar, ala leste, murmurou Jin, com a arma em mãos, olhando em volta. Logo adiante, eles avistaram uma grande porta de metal, com o símbolo da marinha entalhado bem no centro. Ao lado da porta, um painel de emergência vermelho, com um único botão luminoso escrito desbloqueio de segurança. Jack se aproximou com um sorriso afiado nos lábios. Achei. Disse, quase como quem encontra um velho amigo. Essa evacuação não vai servir para evacuar ninguém, já que não tem ninguém dentro desse quartel. Disse Jin, olhando por cima do ombro. Jack estalou os dedos e respondeu com sarcasmo. Mas vai servir perfeitamente para nós recuperarmos as minhas coisas. Sem hesitar, apertou o botão. Bip, vrrrrrmmm. Um som metálico ecoou, seguido de um clique pesado. As travas internas se soltaram, e a porta deslizou lentamente para o lado, revelando o interior da sala de cofres. Sala de cofres, armazenamento de itens confiscados. A luz de emergência banhava tudo com um tom avermelhado e opressivo. Prateleiras de metal se estendiam por toda a sala, carregadas de sacolas, baús, armas, armaduras e objetos pessoais diversos, todos etiquetados com nomes, datas e números de ficha. Jack entrou devagar, como se estivesse pisando no cofre submerso de um navio naufragado. Os olhos varriam o ambiente com atenção meticulosa. Que belo tesouro enterrado, hein? Comentou Jin, guardando a arma com um leve sorriso. Jack não respondeu. Percorreu as prateleiras com o olhar até que parou, subitamente, diante de um baú de madeira escura. Seu nome e um número de identificação estavam gravados na tampa. Ele se ajoelhou, passou a mão pela superfície com reverência, e ao abrir a tampa, um leve suspiro escapou de seus lábios. Lá dentro, repousavam as relíquias de sua identidade perdida. O lenço vermelho, amarrotado, que costumava usar na testa. Seu chapéu de verdade, com as marcas do tempo. A antiga bússola, aquela que não apontava para o norte. Aí está você, sussurrou Jack, erguendo a bússola com delicadeza, como se fosse uma joia rara. Jin observava em silêncio. Havia algo no olhar de Jack que o impedia de interromper. Era como ver alguém reencontrando um pedaço esquecido de si mesmo. Quanto tempo, não é? Continuou Jack, prendendo a bússola no cinto. Em seguida, amarrou o lenço na testa, ajustou a espada na lateral do corpo e, por fim, colocou o chapéu na cabeça. Quando o fez, algo mudou em sua postura, como se uma alma antes incompleta, enfim, tivesse voltado ao seu corpo. Estava começando a me sentir pelado sem você. Jin se aproximou do baú, curioso. Dentro, encontrou uma pequena sacola com munições, um coldre velho, e um caderninho de capa de couro desgastada. E isso aqui? Perguntou, erguendo o caderno. Jack pegou o objeto, folheou algumas páginas. Mapas rabiscados, coordenadas, versos de músicas, anotações em código. Ah, esse aqui é meu diário de bordo. Onde eu crio meus mapas de navegação. O único lugar onde eu minto só metade do tempo. Sorriu. Ambos riram baixinho. Mas mesmo naquele momento íntimo, os sentidos estavam alertas. O silêncio da sala poderia acabar a qualquer momento. Jack fechou o baú, agora vazio, e lançou um último olhar ao redor. Já pegamos tudo? Perguntou Jin. Pegamos tudo o que importa. Respondeu Jack, conferindo os bolsos e ajustando o chapéu com um leve toque nos dedos. Então vamos sair daqui, disse Jin. Mas antes de sair, Jack se virou. Olhou para a sala mais uma vez, ergueu a mão como num brinde silencioso e declarou com um sorriso debochado. Adeus, Marinha, obrigado por guardar tudo tão bem para mim. E então, com passos firmes, a espada balançando na cintura e o chapéu lançado ligeiramente de lado, Jack Sparrow e Jin Avikins desapareceram no corredor vermelho, prontos para se reunirem com seu capitão, Naruto de Uzumaki. De volta com Naruto no topo da plataforma, sob o olhar de toda Logetov, Naruto manteve-se firme. O vento batia com força, fazendo seu cabelo esvoaçar como uma bandeira em meio à tempestade iminente.
Ao seu redor, o som das vozes da multidão já havia se transformado em um zunido baixo, ofuscado pela força de um único sentimento que preenchia todo o seu peito: respeito. Respeito por aquele que, anos atrás, tinha parado ali, não como um derrotado, mas como o homem que mudou o mundo com suas últimas palavras. Naruto ergueu os 2 copos de saquê. Um silêncio se espalhou como pólvora prestes a acender. Esse copo, sua voz ecoou firme, mesmo sem gritar, como se o próprio vento carregasse cada palavra: é por você, Gold Roger. O homem que teve coragem de enfrentar o mundo com um sorriso. Ele se virou de lado, encarando o vazio ao seu lado, como se Roger ainda estivesse ali. Você foi o primeiro a erguer os punhos contra tudo que esse mundo podre representa. Foi o primeiro a desafiar os deuses do topo da montanha, e mostrar que eles também podem sangrar. O público assistia em silêncio absoluto. Nem mesmo as folhas balançando nas fontes da praça pareciam se mover. Algumas pessoas tremiam. Outras encaravam com olhos arregalados. Marinheiros, comerciantes, velhos e crianças, todos com a respiração presa. Bartolomeu ergueu a mão sobre o peito, arfava de emoção. O olhar brilhando com emoção. Naruto se virou de novo para a multidão. Seus olhos azuis queimavam como o próprio mar. Esse segundo copo, é por mim. Ele ergueu outro copo de saquê ainda mais alto. Porque assim como você, eu também vou desafiar esse mundo inteiro. Também vou fazer os céus tremerem. Também vou rir na cara dos que acham que podem decidir quem merece liberdade. Sua voz subiu com força. A vibração tomou conta da multidão. Gold Roger iniciou a grande era da pirataria, e eu vou terminá-la como o homem que vai reinar sobre todos os mares. Ele respirou fundo. Meu nome é Naruto de Uzumaki, e diante de todos aqui, diante da marinha, do governo mundial e de qualquer um que ainda duvide, eu declaro, eu serei o próximo rei dos piratas. Um trovão, mesmo sem nuvem de tempestade, pareceu ecoar com suas palavras. O primeiro impacto daquele discurso foi silêncio absoluto, o tipo de silêncio que antecede a explosão. Crianças deixaram cair seus doces. Marinheiros apertaram os rifles com força. E no meio de tudo isso, Bartolomeu desabou de joelhos, com os olhos marejados olhando para Naruto. Por um único segundo o mundo parou. As palavras de Naruto ainda ecoavam na mente de todos ali. Eu serei o próximo rei dos piratas. E então, como se uma barragem tivesse se rompido, veio a reação. O quê? O rugido uníssono tomou conta da praça. Pessoas começaram a se empurrar, gritar, correr em círculos. Era como se o próprio chão tivesse tremido com o peso daquelas palavras. Em cada canto da praça, expressões de choque, medo e incredulidade surgiam como fogo em mato seco. É ele. Aquele pirata com recompensa de 80 milhões. Esse moleque acabou de declarar guerra ao mundo inteiro. Isso é suicídio. Não, isso é loucura. No meio da praça, Bartolomeu ainda estava ajoelhado, tremendo como uma criança em êxtase. Nos telhados, sentinelas da marinha se comunicavam com escargofones em pânico. QG, aqui é o setor 3, confirmação visual do alvo. Repito, o criminoso Naruto de Uzumaki está sobre a plataforma de execução. Ele está fazendo um discurso público. Mandem reforços. Todo mundo, cerco total. Atirem se for necessário. Negativo. Ordem direta do Capitão Smoker, não abrir fogo até ele chegar. Pelas ruas, Smoker corria pelas ruas com um charuto entre os dentes, o casaco de justiça tremulando violentamente atrás dele. Esse moleque não vai sair daqui andando, murmurava, com os olhos sombreados pela raiva. Ao seu lado, Tashiji mantinha a expressão firme, mas os dedos tremiam sobre o cabo da espada. O nome Naruto de Uzumaki ecoava em sua mente como um trovão. De volta à praça, os oficiais da marinha se reuniam ao redor, formando um círculo apertado com rifles e espadas em punho, bloqueando todas as saídas. Alvo localizado. Esperando ordens para avançar. Formem barreiras. Que ninguém fuja. Não deixem civis se aproximarem. Mesmo com a tensão se elevando como uma maré prestes a romper a muralha, Naruto estava ali, calmo. Imperturbável.
No topo da plataforma, sentado novamente, ele observava tudo de cima com um leve sorriso no rosto. Como se tivesse aceitado o peso da coroa que estava se colocando. Então é assim que começa uma nova era. Pensou ele, erguendo novamente o copo de saquê. E a multidão, agora entre o medo, a curiosidade e a admiração, não conseguia desviar os olhos. Alguns jovens no meio da praça não sabiam se fugiam ou se ovacionavam. Alguns piratas escondidos entre a população, começaram a sorrir. Alguns se estremiam, mas começavam a ouvir. E é exatamente assim que ideias se tornam chamas. No topo da plataforma, sob o sol de Logetov e diante de centenas de olhos atentos, Naruto levou o copo de saquê aos lábios. Bebeu com calma. Em silêncio. Depois, pousou o copo ao lado e se levantou, os olhos voltados diretamente para a multidão abaixo. E então, ele começou a falar. Sabe, eu estive em poucos lugares. Mas já há muita gente se curvando, com medo de viver, medo de sonhar, medo de ser livre. Sua voz era forte o suficiente para ecoar por toda a praça, clara como uma lâmina e carregada de sentimento. A multidão silenciou. Me disseram que o mundo não tem lugar para quem acredita demais. Que sonhos são bobagens. Que liberdade é coisa de tolo. Mas se é isso que sou, então que seja. Pode me chamar de tolo. Pode me chamar de louco. Eu prefiro viver como um louco, do que morrer como um covarde. Você sabe o que é pior do que falhar? Naruto continuou. É nunca tentar. Você sabe o que é pior do que morrer? Ele fez uma pausa, os olhos varrendo a multidão. É viver ajoelhado, preso a correntes invisíveis sem nem saber porquê. Na multidão, um velho que vende takoyaki limpou os olhos em silêncio. Uma jovem segurando um bebê olhou para o filho como uma expressão de esperança. Um grupo de piratas de aparência suja e desorganizada, escondidos entre a multidão, trocou olhares sérios. O discurso de Naruto estava mexendo com as pessoas. O antigo rei dos piratas foi executado bem aqui. Roger, o homem que mudou o mundo. Naruto estendeu o braço, apontando para a própria plataforma com a palma aberta. E mesmo aqui, com a morte diante dos olhos, ele não teve medo. Ele sorriu. E nesse sorriso, nasceu uma era. A multidão se silenciou completamente. E agora, eu tô aqui. Não como alguém que quer substituir o passado, mas como alguém que vai honrar o legado deixado. Roger abriu o caminho. Naruto cerrou o punho, os olhos brilhando. E eu vou terminar essa jornada. Explosão das reações foi de imediato. Ele tá sério. Ele quer o One Piece. Isso é loucura. Mas e se ele conseguir? A tensão nas ruas aumentava a cada sílaba. Naruto, agora de pé, respirou fundo. A próxima parte do seu discurso era mais importante. E ele sabia que depois dela, o mundo nunca mais seria o mesmo. Ele permaneceu ali, firme, como um pilar diante da tempestade que se formava ao redor da cidade. Tropas marchando. Armas prontas. Ordens sussurradas. Mas nada disso fazia Naruto recuar. Com um olhar calmo e determinado, ele se abaixou novamente. Do lado esquerdo da plataforma, ainda repousava o copo de saquê que ele havia preparado para Gold de Roger. Naruto segurou o pequeno recipiente entre os dedos. A cerâmica fria. A bebida intacta. Então, sem dizer nada, ele se virou para o centro da plataforma, o mesmo ponto exato onde, anos atrás, o maior pirata do mundo havia sido executado. Silêncio. Todos assistiam sem piscar. Mesmo os fuzileiros da marinha hesitaram. A praça inteira parecia segurar a respiração. Naruto se ajoelhou diante daquele ponto, não como um súdito, mas como um homem que reconhecia um legado. Você abriu esse mundo com sua morte, Roger. Ele ergueu o copo devagar, até a altura dos olhos. E agora, eu brindo à sua memória e ao que vem a seguir. E então, derramou o saquê sobre as madeiras da plataforma. Cada gota escorreu pela madeira seca, mergulhando no mesmo lugar onde, anos antes, o sangue do rei dos piratas havia caído. Bartolomeu, lá embaixo, cobriu a boca com as mãos, os olhos completamente marejados. Isso é sagrado, murmurou ele, quase em reverência.
Naruto permaneceu ajoelhado por mais alguns segundos, até que se levantou, devagar, como se carregasse um fardo imenso nas costas, mas ainda sorrindo. Para muitos, ser pirata é roubar, matar, saquear e destruir. Mas para mim, ser pirata é ser livre. Sua voz soava mais firme, mais quente. Não era apenas uma afirmação, era uma declaração de guerra contra tudo que o mundo esperava que ele fosse. E ter a coragem de viver com sua própria vontade. De remar contra a maré, de desafiar reis e mares, de não abaixar a cabeça para ninguém. A multidão estava vidrada. Até mesmo os soldados começavam a hesitar. Alguns tremiam. Outros seguravam suas armas com mãos incertas. Esse mundo já tem regras demais. Cadeias demais. Correntes demais. E se me perguntarem por que quero ser o próximo rei dos piratas? Naruto respirou fundo. Os olhos brilhavam como duas brasas vivas. É porque eu quero destruir essas correntes. Quero um mundo onde ninguém tenha medo de sonhar. Quero um mar onde todos que tenham vontade possam navegar. A multidão entrou em frenesi. Ele é louco. Mas ele tá falando a verdade. Isso é ponto. Isso é um novo começo. Lá de cima, Naruto estendeu o braço para o céu, como se chamasse todos para segui-lo. O mundo que me aguarde, porque Naruto de Uzumaki vai conquistar o mar. E com isso, ele encerrou sua proclamação. Não com medo. Não com desculpas. Mas com a ousadia de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. A comoção ainda tomava conta da multidão. Pessoas discutiam, outras choravam, algumas sorriam como se tivessem visto nascer uma nova era. Mas aquele instante de euforia durou pouco. Porque, rompendo a barreira da multidão como um relâmpago, surgiu ele, Naruto de Uzumaki. A voz ecoou como um trovão rasgando os céus. Todos se viraram na direção da entrada principal da praça. Soldados da marinha se afastavam, abrindo espaço enquanto um homem de casaco branco de justiceiro, cabelos curtos, brancos como gelo, e charuto entre os dentes, avançava com passos pesados. Capitão Smoker. Ao seu lado, vinha ela, espada na cintura, óculos vermelhos, olhar determinado. Tashigi. Naruto, ainda no topo da plataforma, sentiu o vento mudar. Seus olhos se estreitaram. Ele encarou o homem que gritava seu nome, observando com atenção. O casaco, o charuto, o andar pesado. Então finalmente apareceu, murmurou ele. Bartolomeu, ali embaixo, engoliu seco ao reconhecer quem era. Aquele é o capitão da marinha de Logetov no Caçador Branco. Smoker não perdeu tempo. Você está oficialmente sob prisão, Naruto de Uzumaki. Pelo crime de invasão, desacato, perturbação da ordem pública, afronta à marinha e por ser um pirata procurado com recompensa de 80 milhões. A multidão silenciou. Naruto, lá no alto, encarava o recém-chegado com curiosidade crescente. Foi então que a ficha caiu. Branco charuto pesado como uma âncora, pensou ele. Ele lembrou da descrição que Jack havia dado, quando eles chegaram em Logetov, enquanto planejavam tudo aquilo. Naruto arregalou os olhos por um segundo, antes de voltar ao normal e sorrir. Então você é aquele que controla essa cidade. Você é o tal Capitão Fumaça, né? Jack falou bastante de você. Smoker franziu os olhos. O charuto crepitou. Se é amigo daquele canalha, não tenho mais dúvidas. Você já é um condenado e será levado para a prisão. Agora. Tashigi apertou o cabo da espada Shigure, focada e tensa. Mas Naruto apenas respirou fundo. Ele olhou novamente para a multidão abaixo, e pela primeira vez desde que chegou ali, sorriu de forma genuína e desafiadora. Eu já disse o que vim dizer e fiz o que prometi. Ele pegou o segundo copo de saquê. O que havia enchido para ele mesmo e encheu novamente com saque. Agora só resta brindar a nova era. E então, Naruto virou o copo, bebendo o saquê em um único gole, mesmo diante da marinha armada até os dentes. Smoker começou a avançar. A multidão recuou, tensa, sentindo o ar mudar. O chão vibrava com as botas dos soldados. O cerco se fechava. Mas Naruto ainda sorria. Vamos ver se o seu título de caçador combina com a presa que está caçando hoje, Smoker.
No centro da cidade de Logetov, a multidão em choque começava a se mover às pressas. Todos os civis, retirem-se imediatamente desta praça. A voz de Smoker ecoou com autoridade irrefutável, reverberando nas pedras da praça. Com um gesto de sua mão, dezenas de marinheiros começaram a agir com rapidez, abrindo caminho e conduzindo os cidadãos para fora. Tashiji, espada em mãos, mantinha sua posição, observando Naruto com olhos atentos. Mas ela sabia o primeiro movimento não seria dela. Lá no topo da plataforma de execução, Naruto permanecia parado, os olhos fixos no homem abaixo. HM quer me dar espaço para respirar ou preparar alguma coisa, capitão? Smoker soltou uma baforada grossa de fumaça de seu charuto, antes de finalmente cravá-lo no chão de pedra, esmagando a brasa com a sola da bota. Estou dizendo para eles saírem por educação. Você não vai ter essa gentileza. A fumaça em volta do corpo de Smoker começou a aumentar violentamente, cobrindo seus braços, ombros e parte do rosto. Em poucos segundos, ele parecia mais uma sombra feita de neblina densa do que um homem. Você transformou a maior lembrança da história da Marinha num palco para seus delírios. Eu vou te esmagar. Envie para apague. A fumaça explodiu ao redor dele como uma bomba. Naruto levou um braço ao rosto para conter o impacto do vento denso e sufocante, que cobriu toda a praça com uma cortina branca. Era impossível enxergar 5 metros à frente. Que droga é essa? Pensou Naruto, mantendo os sentidos aguçados. Mas ele não precisou esperar muito. Do meio da fumaça, um punho gigantesco feito de névoa veio voando em sua direção com força. Golpe branco. Naruto tentou esquivar com um salto lateral, mas a velocidade e o tamanho do ataque foram impressionantes. O punho acerta em cheio a base da plataforma, rachando parte da estrutura e lançando Naruto no ar. Ele girou, caiu com os pés na madeira e deslizou de volta, as mãos fazendo faíscas contra o chão de madeira ao tentar frear. TCH então é assim que luta um usuário de logia. Esse cara não é qualquer um mesmo. Smoker avançava com o corpo parcialmente transformado em fumaça, usando a pressão do vapor para flutuar levemente enquanto se impulsionava em direção ao topo da plataforma. Naruto sorriu, os olhos brilhando de excitação. Então vem, Capitão Fumaça. Vamos ver se essa sua nuvem consegue apagar um furacão. Naruto correu em linha reta, o chão tremendo sob seus pés enquanto ele subia pelas estruturas estilhaçadas da plataforma, e com um impulso absurdo, saltou direto contra Smoker. Os dois colidiram no ar. Smoker usou seu golpe, Cobra Branca. Uma espiral de fumaça com forma de serpente avançou como um chicote, tentando envolver e prender Naruto. Mas Naruto reagiu rápido cortando o golpe pela metade, rompendo a serpente com um giro no ar. E não pense que só porque seu corpo vira fumaça eu vou me render. Naruto girou o corpo no ar, caindo com o pé direto contra o chão da plataforma, quebrando parte do teto e criando uma nuvem de poeira ao redor de ambos. Tashiji, ao lado dos soldados, apertou os dentes com força. Aquele garoto está enfrentando o Capitão Smoker de frente. Bartolomeu, entre a multidão, observava de longe, com olhos brilhando de emoção, quase sem conseguir conter as lágrimas. Naruto-senpai, você é inacreditável. Dentro da névoa, Smoker e Naruto trocavam golpes em altíssima velocidade. Naruto alternava socos e chutes, tentando acertar o verdadeiro corpo de Smoker, mas a cada impacto, o corpo do oponente virava fumaça e se dissipava. TCH, que saco lutar com gente assim. Está sentindo, pirralho? Disse Smoker, surgindo às costas de Naruto. É isso que acontece quando um pirata se mete onde não deve. Naruto virou-se, mas tarde demais. Faísca branca. Um golpe direto no estômago, que fez Naruto ser arremessado do topo da plataforma como um meteoro, caindo no chão de pedra da praça com o estrondo. A multidão gritou. Naruto ficou de joelhos, ofegante, limpando o sangue da boca. Mas ele sorriu. Isso é o máximo. Ah! Lutar com alguém forte logo aqui, nesse lugar, isso só pode ser o destino. Ele se ergueu mais uma vez. Você me deu uma amostra, Capitão Fumaça. Agora é minha vez. No centro da praça de Logetov, o confronto se intensificava.
Smoker flutuava em meio ao campo tomado por sua fumaça espessa, os olhos cravados em Naruto, que ainda se erguia após ter sido lançado do topo da plataforma. Mas algo incomum acontecia. Naruto, em vez de assumir posição de combate imediatamente, abaixou-se e puxou de volta a garrafa de sake que estava presa à cintura. Ela havia se soltado com o impacto anterior, mas surpreendentemente, não havia quebrado. E ainda tá inteira, bonitona. Naruto abriu a garrafa com os dentes, sem desgrudar os olhos de Smoker, e deu um longo gole direto no gargalo. A multidão ficou em silêncio por um instante. Ei! Gritou Smoker. Tá bebendo no meio de uma luta. Naruto parou, limpou a boca com o braço e respondeu com um sorriso travesso. Ué, quer um pouco também, Capitão Fumaça? Vai ver, você relaxa essa cara de enterro. Smoker cerrou os dentes, irritado, e disparou. Golpe branco. Um novo soco de fumaça veio como um ariete, tentando esmagar Naruto. Mas Naruto se virou com leveza e deu um salto para o lado, derramando um pouco do sake enquanto ria. Cuidado aí. Isso aqui é saque de respeito, não posso deixar cair. O ataque passou direto. O vapor acertou o chão, rachando a pedra, mas Naruto já estava ao lado de Smoker, girando no ar com uma voadora giratória. Kaiten soco do Geri. Chute giratório veloz. O chute atingiu em cheio o peito do capitão da marinha, ou ao menos deveria. O corpo de Smoker se desfez em fumaça, o golpe atravessando apenas ar. De novo. TCH vira fumaça sempre que leva um golpe. Isso é trapaça. Smoker reapareceu pelas costas, agora com a expressão mais carregada. Você está brincando demais com a minha paciência, pirralho. Cobra branca. A serpente de fumaça envolveu Naruto pelos braços e tronco, mas o garoto se abaixou de repente, soltando os ombros com habilidade e escapando por baixo do laço de vapor. Ainda com a garrafa na mão, ele deu outro gole e girou de lado. Uau! Essa fumaça prende mesmo, tô quase impressionado. Quase. A multidão assistia incrédula. Ele tá bebendo no meio da batalha. Dizia um dos civis. E se esquivando como se fosse dança? Esse moleque é maluco. Bartolomeu, com as mãos no rosto, chorava de emoção. Naruto-senpai, você é tão cool. Smoker finalmente pousou no chão com força, com os seus pés sobre as pedras do chão. O corpo inteiro começava a exalar uma fumaça ainda mais densa. Chega. Cansei da brincadeira. Lance branca. De repente, uma lança de fumaça sólida foi lançada com força direto em Naruto. O garoto, ainda com um gole de sake na boca, girou o corpo em pleno ar, derramando parte do líquido, mas desviando por centímetros. O projétil de fumaça rasgou o chão da praça, criando um sulco longo e profundo. Naruto caiu de pé, escorregou um pouco na pedra rachada, e finalizou a garrafa. Glu glu glu, ah! Agora sim, tava excelente, valeu mesmo teu chi, você é o melhor. Ele estalou o pescoço, e jogou a garrafa vazia para o alto. Beber no topo do lugar onde o antigo rei dos piratas morreu e ainda bater em um capitão da marinha enquanto isso. Não tem como esse dia ficar mais lendário do que isso. Naruto ainda ria quando o chão da praça tremeu. Não por um ataque direto, mas pela mudança de atmosfera. A fumaça ao redor, antes apenas flutuando em espirais, dançando ao sabor do vento, parou. HM? Murmurou Naruto, franzindo testa, sentindo um arrepio involuntário. Do outro lado da praça, Smoker endireitou o corpo. Seus braços abertos lentamente, e todo seu corpo começou a brilhar em branco acinzentado, com espirais violentas de vapor denso girando ao redor dele. Já se divertiu o suficiente, moleque? Então tá na hora de acabar com isso. Naruto franziu o senho. Opa, isso foi bem mais dramático do que os últimos nomes de golpe que você mandou, Smoker ignorou. Ele cravou um dos pés no chão com força, e todo o vapor que ele havia espalhado durante a luta começou a se mover. E não só o que ele havia usado, mas toda a fumaça gerada nos últimos minutos. A praça começou a ganhar um tom cinzento escuro conforme paredes de fumaça convergiam de todos os lados, como se um furacão estivesse se formando. As pessoas começaram a gritar, se afastando para longe. Bartolomeu engoliu seco.
Isso não parece mais uma técnica qualquer. Isso é um. Smoker uniu as duas mãos à frente do peito. O vórtice se fechava, a fumaça rugindo com um som grave, cada vez mais denso, mais compacto. Moco moco no gunch. Explosão de fumaça total. Com um estrondo surdo, toda a fumaça se colidiu violentamente em um único ponto, no centro da praça, bem de onde Naruto estava parado. O impacto foi violento e seco, não explosivo como fogo, mas como uma implosão de ar comprimido. E então, bom, o mundo virou branco. O raio vertical de fumaça densa subiu com força e velocidade absurdas, rasgando os céus com violência. A explosão gerou uma onda de choque circular, varrendo a praça, virando tendas, quebrando vidraças e derrubando mercadorias. No céu formava-se agora uma nuvem de cogumelo, densa e turva, como o rastro de uma arma de destruição. Dava para ver aquilo de todos os cantos de Logeto. Naruto, pego diretamente no epicentro, foi arremessado para cima como um míssil humano, seu corpo desaparecendo na névoa que subia. As pessoas gritaram, em choque. Bartolomeu levou as mãos à cabeça, os olhos arregalados. Naruto-senpai. Tashigi, ao lado, observava em silêncio, pressionando o cabo de sua espada. A força de Smoker era real. Do meio da fumaça, Smoker baixou as mãos devagar, respirando fundo. A rua inteira parecia em silêncio. Você queria espetáculo, moleque, agora tá aí. Ele virou-se para os marinheiros ao redor. Preparem as algemas de Kairoseki. Quando ele cair, quero ele preso antes que respire de novo. A fumaça ainda pairava no ar, girando em redemoinhos que tentavam se manter estáveis após o ataque devastador de Smoker. A plataforma de execução, a mesma que sustentou o último olhar de Gold Roger, havia sido reduzida a pedaços. Vigas de ferro foram retorcidas, e os pilares de pedra explodiram em estilhaços, que caíram como chuva sobre a praça. O local onde o antigo rei dos piratas viu o mundo pela última vez agora era um vazio aberto, marcado por rachaduras no chão. Mas então uma sombra cortou o topo da nuvem. Smoker olhou para cima. E lá estava ele. Naruto. Ferido, com o braço arranhado, a roupa rasgada pelo impacto, mas com um sorrisinho debochado nos lábios e segurando o fundo da garrafa de saquê, quebrada pela metade. Só avisando, você me deve um saquê novo, capitão de merda. O corpo girando no ar, os braços abertos como um cometa dourado em queda livre, o sorriso confiante nos lábios, mesmo coberto de arranhões. Com um giro no ar, Naruto aterrissou com força no chão, abrindo uma rachadura que serpenteou por toda a praça como uma teia. Tá bom, já que cê levou a sério, agora é minha vez. Vou te mostrar como um pirata luta, Smoker. Smoker cerrou os dentes, já avançando, agite de Kairoseki em mãos. Então venha, moleque. Vou esmagar sua arrogância. Ele desapareceu. Reapareceu num flash de fumaça, com a Jite indo direto para o flanco de Naruto. Naruto girou o corpo para o lado, desviando por um fio de cabelo, literalmente. O golpe passou tão perto que arrancou algumas mechas loiras do garoto. Naruto contra-atacou com um gancho de direita brutal. O soco atravessou a fumaça, mas passou direto pelo corpo intangível de Smoker. Naruto girou no ar, chutando com a perna esquerda, só para atravessar novamente a névoa. TSC, esse maldito corpo de fumaça. Smoker, atrás dele agora, girou a Jite e gritou, cobra branca. Um golpe direto com a ponta da Jite, como a mordida de uma serpente. Naruto cruzou os braços, recebendo o impacto com o antebraço. O golpe o empurrou vários metros para trás, arrastando seus pés pelo chão da praça. Mas ele não caiu. Ele sorriu. Agora entendi seu estilo, você gosta de ficar se escondendo atrás dessa fumacinha, né? Ele flexionou o pescoço para os lados, fazendo os ossos estalarem. Em seguida, esticou os braços para trás do corpo e entrelaçou as mãos para alongar os músculos, encerrando o movimento ao cerrar os punhos com força. Então vamos ver se sua fumaça consegue lidar com isso. No único movimento, Naruto disparou à frente com velocidade absurda, o chão atrás dele rachando com a força do impulso. Smoker tentou desviar-se novamente, transformando-se em fumaça, mas Naruto havia previsto isso.
Você se espalha para se esquivar, né? Então vamos ver o que acontece se eu socar tudo de uma vez. Naruto saltou no ar, girando o corpo, e então desceu com o punho cerrado, migrando o chão onde a fumaça de Smoker havia se espalhado. Impacto total. O punho atingiu o solo com uma força bestial. O chão explodiu para cima, criando um cratera profunda, e toda a fumaça ao redor foi dissipada violentamente pela pressão do impacto. Smoker materializou-se do nada, tossindo, tendo sido forçado a sair de sua forma intangível pela pressão do ataque. O quê? Você pode ser fumaça, mas até fumaça precisa respirar. Bartolomeu ria e gritava. É isso, senpai. Arrebenta ele. Mostra quem manda. Naruto estalou o pescoço outra vez, com o olhar sério. Ei, Capitão Fumaça, ainda dá tempo de correr. Porque agora, a parte divertida vai começar. O campo de batalha já não era mais uma praça. Era uma arena em ruínas. Poeira, pedras e o cheiro metálico da tensão preenchiam o ar, enquanto dois vultos se chocavam com a força de trovões. Naruto avançava com os punhos cerrados, desferindo uma sequência de golpes rápidos e precisos. Seus pés mal tocavam o chão, como se o corpo se movesse por puro instinto. Smoker, mais robusto, contrabalançava a velocidade de Naruto com sua JIT de Kairoseki, girando e bloqueando cada ataque com reflexos treinados de anos de combate de campo. Esse pirralho luta como um demônio. Pensou Smoker, os dentes cerrados, com o braço vibrando após bloquear um direto de Naruto, sentindo o poder da força por trás do golpe. Cada golpe de Naruto fazia o ar estremecer, os impactos reverberando pelos restos da praça. Mas o mais inquietante era a precisão. Naruto não lutava como um espadachim, nem como um bruto. Ele lutava como alguém que estudou o corpo humano a ponto de saber onde acertar para derrubar o oponente com o mínimo de esforço. Smoker recuou com um salto, girando no ar e dispersando-se em fumaça para criar distância. Naruto, no entanto, não avançou imediatamente. Ele parou. Estava analisando. Você luta bem, disse Naruto, girando os punhos para aliviar a tensão dos braços. Mas é muito previsível. Smoker se recompôs à frente, a fumaça rodopiando ao redor de seu corpo, e disparou no impulso, tentando mais uma vez envolver Naruto com sua fumaça. Golpe branco. Um turbilhão de fumaça comprimiu-se numa explosão em forma de punho, vindo direto contra o peito de Naruto. Naruto recuou o pé esquerdo e girou o corpo em um movimento de esquiva lateral, escapando por um fio de cabelo, deslizando com maestria por entre as camadas de fumaça. Assim que Smoker se materializou para tentar golpeá-lo com a JIT, Naruto entrou com o corpo por baixo do braço do capitão, trancou o pulso de Smoker com o antebraço e aplicou uma queda seca, jogando o oponente no chão com o estrondo de que nada aconteceu, só fumaça sendo dissipada pela intangibilidade do poder da fruta do diabo. Smoker, porém, rapidamente se refez em fumaça a poucos metros de distância, ofegando com intensidade. Você não tem nenhuma abertura, murmurou ele, mas para si mesmo. Era impossível encontrar uma brecha no estilo de combate daquele pirata. Além disso, cada golpe vinha carregado com uma força esmagadora difícil de suportar. Com o giro da JIT, Smoker apontou a ponta da arma diretamente para Naruto, o olhar endurecido. Os relatórios diziam que ele tem força sobre-humana, que vem de uma Akuma no Mi. Ele cerrou o punho com força. Mas, pensou, os olhos arregalando-se, ele está levando essa JIT de Kairoseki direto no corpo e não demonstra nenhum sinal de fraqueza. Nenhum. Naruto, agora de braços cruzados, esboçou um sorriso de canto, quase debochado. O que foi? O cão de caça da marinha encontrou uma presa com dentes mais afiados que os seus juntos. Smoker arqueou a sobrancelha, desconfiado. Você não pode ter toda essa força, essa velocidade absurda. Você nasceu com isso. Naruto deu de ombros. Não nasci com nada disso. Eu conquistei. Com sangue, suor e muita dor. Você não imagina o que eu passei para chegar até aqui. A JIT foi levantada mais uma vez. Smoker girou a arma com firmeza e apontou. Não acredito. Ninguém nesse mundo chega nesse nível só com treino. O semblante de Naruto se fechou. O sorriso desapareceu.
E é por isso que você nunca vai entender o que significa lutar com tudo que se tem. Ele avançou. Dessa vez, sem aviso, sem conversa. Um soco direto. Smoker desviou, tentou contra-atacar com agite. Naruto girou, bloqueou com o antebraço, aplicou um chute baixo na base da perna de Smoker, que virou fumaça. Um golpe de cotovelo veio em seguida, direto no estômago. O impacto fez Smoker se dissipar em fumaça, mesmo com seu corpo parcialmente se desfazendo em fumaça para absorver o impacto. Você pode ser fumaça, disse Naruto, parando novamente, o peito subindo e descendo com a respiração controlada. Mas seu corpo ainda ganha forma quando ataca. E quando eu ataco mirando exatamente nesses momentos. A tensão no campo de batalha aumentava. Civis já tinham sido evacuados da praça. Tashigi assistia de longe, segurando a espada com força, o suor escorrendo pelo rosto. Enquanto Bartolomeu tremia de emoção, os olhos cheios de lágrimas e brilho, como se visse um deus em ação um pouco mais distante. Smoker estava de novo em pé. Você vai se arrepender de brincar comigo, moleque, Naruto riu. Eu não tô brincando, cara de fumaça, tô só me aquecendo. O suor escorria pela têmpora de Naruto, os punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. De novo, mais uma vez, o soco passou direto pelo peito de Smoker. Mais uma vez, o corpo se dissolveu em fumaça, e se reconstruiu logo atrás, com o Jite pronto para mais um ataque. Naruto bloqueou por reflexo, mas sua expressão era nítida. Frustração. Raiva. Impaciência. Ele recuou 2 passos, os olhos semicerrados, olhando para Smoker com puro desdém. Chega dessa porcaria, rosnou, a voz rouca de tensão. Você nem luta de verdade, só foge e bate pelas costas. Smoker, impassível, apenas girou a Jite com precisão militar. Eu uso o que tenho. Não é minha culpa se você não pode me tocar. Naruto avançou com fúria. Um chute giratório que rasgou o ar e passou direto pela lateral de Smoker. Ele girou o corpo e aplicou um gancho de direita. Fumaça. Tentou surpreender por baixo, um ataque baixo com os 2 pés deslizando, nada. Fumaça. Sempre fumaça. Droga. Rugiu Naruto, rangendo os dentes. Você é só um fantasma desgraçado. Vai lutar de verdade ou vai continuar brincando de esconde-esconde? Smoker ergueu as sobrancelhas com leve surpresa. Por um momento, o sorriso dele se apagou. A fúria crua nos olhos de Naruto era real. Esse garoto está pronto para me matar. E mesmo sem uma Akuma no Mi. Naruto tentou mais um avanço, vindo por trás, calculando o momento certo em que Smoker se materializaria para atacar, um golpe fatal, com o cotovelo mirando a base da nuca. Mas Smoker estava pronto. Ele virou o corpo no último instante, e os dois se encaram por um milésimo de segundo. Você não vai parar, né? Murmurou o capitão da marinha. Tudo bem, então eu também não vou mais me segurar. Smoker fincou os pés no chão, o Jite tremendo com o poder acumulado da sua Akuma no Mi ao redor do braço. O ar ficou pesado. A fumaça na praça, remanescente dos golpes anteriores, começou a se concentrar em espiral, convergindo para o corpo de Smoker como um redemoinho branco cinzento. Você quer sentir o poder real da marinha, pirralho? Naruto rosnou, avançando. Mas era tarde demais. Smoker girou o corpo, ergueu o braço direito e berrou com uma intensidade que reverberou pela cidade. Moku Moku no Gunsh. Explosão de fumaça total. Diferente da última vez, desta vez o ataque não foi para cima. Foi na horizontal, uma verdadeira onda de fumaça densa e cortante, como se uma parede de fumaça sólida avançasse em linha reta com velocidade de míssil. Naruto sequer teve tempo de completar o passo. A onda de fumaça o acertou em cheio. O impacto foi violento. O corpo de Naruto foi lançado como um tiro de canhão, e atravessou mais de 12 prédios de pedra seguidos, estilhaçando paredes, janelas e colunas com o som de trovões. Cada prédio explodiu parcialmente com a passagem do corpo. Bum! Bum! Crack! A onda de choques destruiu fachadas, fez pessoas gritarem e correrem por ruas distantes. A fumaça que se formou no fim do trajeto assumiu forma de cogumelo, densa e sinistra.
Bartolomeu, que assistia tudo da borda da praça, arregalou os olhos. Naruto orou. Tashigi ficou imóvel, em choque. Até mesmo os marinheiros, que formavam o cerco, hesitaram. Smoker ficou parado no centro da praça, o braço abaixando lentamente. Acabou. Murmurou alguém. Mas Smoker não respondeu. Ele apenas encarava o rastro de destruição. Esperando. Sentindo. Ele sabia que aquela luta ainda não tinha terminado. Em meio ao silêncio abafado dos escombros, a poeira ainda pairava no ar. Pedaços de pedra quebrada, madeira e vidro cobriam o chão. Lá, no centro do caos, um vulto começou a se mover entre os destroços. Naruto. Coberto de ferimentos abertos, com sangue escorrendo de um corte na testa e dos lábios rachados, ele mal se mantinha de pé. Sua camisa laranja e o moletom preto já não existiam mais, agora eram apenas fiapos de tecido grudados ao corpo, revelando uma musculatura esculpida como uma armadura, fruto de 12 anos de trabalho duro. Ele limpou a sujeira acumulada no rosto com o dorso da mão. Mas seus olhos ainda ardiam. Droga, esse ataque foi de verdade. Ele cuspiu um filete de sangue para o lado, ofegante. As costelas doíam. Os músculos gritavam. A fumaça ainda impregnava o ar, uma lembrança sufocante do ataque brutal que acabara de sofrer. Ele se apoiou em um pedaço de concreto, se arrastando até ficar de joelhos, e então, um pouco de esforço, ficou de pé. TSC, isso é tudo, Marine? Resmungou, o olhar fixo em frente. Foi então que ele ouviu passos lentos, ecoando de forma anormal no silêncio dos destroços. Ele olhou para frente, e viu os pés de alguém. Botas escuras. O olhar de Naruto subiu, lentamente, acompanhando a figura à sua frente. Um homem alto, de meia idade, trajando um manto simples e escuro, com o capuz parcialmente abaixado. Seus cabelos pretos eram espetados, formando um topete imponente. No lado esquerdo do rosto, havia uma tatuagem em vermelho escuro, formas de vários ricos vermelho que fazia forma de triângulos e quadrados no rosto, quase tribal, como uma cicatriz pintada. Os olhos eram calmos. E o sorriso, leve. Sem julgamento. Sem pressa. Naruto, por um momento, ficou imóvel. Quem você é? Mas o homem não disse uma única palavra. Ele apenas encarou Naruto, com aquele leve sorriso nos lábios, como se estivesse avaliando algo. Como se estivesse vendo através dele. Naruto olhou brevemente para o lado, e viu, com clareza, a trilha de destruição que ele próprio deixara ao ser arremessado por Smoker. Um buraco contínuo, perfurando prédios e estruturas, como se uma lança de puro poder tivesse aberto caminho pela cidade. Quando ele olhou de volta, o homem havia desaparecido. Nada. Nenhum rastro. Nenhum som. Nenhuma pegada na poeira. Naruto franziu o senho. Seu corpo doía, mas a dor era insignificante para ele. Já havia ficado 3 dias inconsciente após uma luta de treinamento brutal contra sua mãe, quando tinha apenas 12 anos. E não seria agora, diante de um capitão da marinha, que ele demonstraria fraqueza. Mas seu coração batia mais rápido agora, não de medo, mas de pura adrenalina. Quem diabos era aquele cara? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo se ergueu bem acima dele, o rastro do último ataque de Smoker. Naruto apertou os punhos, percebendo que teria que viver de acordo com a altura do desafio. Naruto estalou o pescoço para os lados, limpou o sangue do rosto com o antebraço e respirou fundo. TSC, depois eu lido com visões estranhas. Hora de voltar pra porrada. O céu sobre Logeto já não era o mesmo. As nuvens, pesadas, densas e de um cinza profundo, haviam tomado azul por completo ao longo do combate. Um silêncio estranho pairava no ar, quebrado apenas pelos ecos distantes da batalha e os gritos da multidão tentando se afastar. Naruto, entre os escombros, soltou o último suspiro, limpando o sangue seco com as costas da mão. Seus olhos azuis se fixaram no caminho aberto pela destruição de Smoker, um túnel de caos que levava diretamente de volta à praça central. Não tem mais tempo para perder com enrolação, deu um passo à frente. Depois outro. E então, disparou. Como um raio.
Seus pés explodiram contra o chão com força suficiente para rachá-lo, e Naruto atravessou os prédios como uma flecha viva, costurando as lacunas dos escombros, cortando o ar com pura velocidade, determinação cravada no olhar. Na praça, Smoker esperava, firme, com sua Jite revestida de Kairoseki em mãos. Vamos ver o que mais você tem guardado, pirralho, rosnou ele, preparando-se para o impacto. Naruto surgiu do meio da fumaça e poeira como um míssil humano, o braço direito recuado, os músculos tensionados até o limite. Bum! O soco de Naruto voou em linha reta contra o rosto de Smoker, mas foi interceptado pelo Jite, que ele usou como escudo, girando o punho para aparar o golpe. Contudo, crack! No exato momento em que as forças colidiram, algo rompeu a lógica que Smoker mantinha até então. Era algo que, na verdade, deveria ter sido óbvio desde o início. Desde os primeiros golpes, Naruto havia demonstrado feitos de força física muito superiores aos seus, e Smoker só conseguia manter a luta equilibrada, recorrendo ao poder de sua Akuma no Mi para impulsionar os ataques. Mas agora, ele aprenderia isso da pior forma. Quando Naruto decidiu retribuir o favor, o mesmo ataque que o havia lançado através de 12 prédios consecutivos. E então aconteceu. A força de Naruto superou a dele, que não teve comparação. O impacto foi tão brutal que o próprio Jite saiu direto da mão de Smoker, e com isso, a ponta revestida de Kairoseki foi apontada diretamente para sua testa cheio com força colossal. Mas não foi só isso, porque logo atrás do Jite estava o soco de Naruto para se somar ao ataque. Splash! Um jorro de sangue explodiu do rosto de Smoker. O som seco do impacto ecoou como um trovão abafado pela fumaça, mas aquela fumaça, por sua vez, foi varrida no instante seguinte, dispersa como névoa diante de uma tempestade. A cabeça de Smoker foi lançada para trás com violência desumana, o pescoço se estendendo de forma grotesca, como se fosse apenas um boneco sendo arremessado por uma força que ignorava qualquer limite humano. A ponta do Jite, revestida com Kairoseki, havia tocado diretamente sua testa. Esse breve contato foi o suficiente. Sua intangibilidade se desfez, seu corpo voltou a ser carne e osso diante do punho de Naruto. O soco veio logo atrás, como o trovão que seguia o raio. O impacto fez a sua cabeça explodir com estrelas. A cabeça de Smoker girou junto com o Jite ainda preso pela força do golpe, quase como se literalmente tivesse afundado o Jite no crânio, sendo arrastado com ele pela onda de força. Então o mundo virou borrão. Smoker foi lançado como uma bala de canhão, atravessando a primeira parede como uma explosão de concreto e poeira. Depois a segunda. A terceira. A quarta. E continuou. 5. 6. 7. Oitava parede. O seu moletom da marinha já não existia. Nona. Uma de suas costelas tinha se quebrado. 10ª. 11ª. 12ª. Ele partiu no meio com o choque com uma viga de metal. 13ª. 14ª. 15ª. 16ª. Sangue jorrava em arcos grotescos de sua boca. 17ª. 18ª parede explodiu com a sua coluna arqueando com o estalo surdo, sua consciência pendendo por um fio. Foi só no 19º prédio que finalmente o Jite se desprendeu da sua cabeça, parado no 18º. E, no mesmo instante, seu corpo enfim se desfez em fumaça. Os destroços do prédio ruíram atrás dele, enquanto a névoa espessa que era seu corpo começava lentamente a se recompor, mas estava longe de ficar inteiro. A dor atravessava cada molécula de sua existência, e o horror se infiltrava na mente como veneno. Smoker havia sido esmagado. Completamente, brutalmente, inegavelmente superado. Naruto caiu de pé após o último ataque, surpreso, os olhos arregalados. Aquele bastão feriu ele. Mas foi aí que meu golpe finalmente funcionou. Mas por quê? Ele cerrou os punhos, ofegante. Ou foi o próprio golpe dele que anulou o poder? O som do impacto ainda ecoava pelos edifícios próximos, reverberando como trovões distantes, e, falando em trovões, um trovão de verdade rasgou os céus, iluminando brevemente a cidade em tons frios e prateados.
A chuva, até então contida pelas nuvens carregadas, finalmente começou a cair. Gotas pesadas e geladas despencaram como baldes virados do céu, encharcando ruas, escombros e corpos caídos. Naruto ergueu o olhar. A água escorria por seu rosto machucado, lavando o sangue seco e colando os cabelos dourados à pele. Ele respirou fundo, o peito subindo lentamente. Esse cara não é invencível. Afinal, no chão, entre destroços, Smoker se levantava cambaleante. Tirou o sangue dos olhos com a manga encharcada, ofegante. Seu corpo tremia de dor, mas o olhar, agora era de pura raiva. Maldito, moleque, sua voz saiu rouca, abafada pelo rugido da chuva. Ela engrossava. E a verdadeira luta estava só começando. Fim de capítulo. Capitão Naruto de Uzumaki Origem. Naruto, um raro humano com poder inato, forjado desde criança através de esforço extremo. Carrega o D no nome de um destino tão grande quanto os mares. Cozinheiro. Sanji Origem. One Piece, um mestre da culinária e das artes marciais com as pernas. Antigo membro dos Chapéus de Palha, agora segue sua própria rota com a Maelstrom. Navegador. Jack Sparrow Origem. Piratas do Caribe, um navegador excêntrico e imprevisível com vasta experiência naval, mentiras charmosas e sorte duvidosa. Atirador / vigia. Jin Avikins Origem. Planeta do Tesouro, Disney, um jovem aventureiro com faro para exploração e tiro certeiro. Carrega o legado de sonhar com horizontes distantes e traçar seu próprio destino. Membro iminente. Bartolomeu Origem. One Piece. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.